Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar um bocadinho sobre a minha jornada em falar e aprender francês. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Então, antes de mais queria-vos dizer que esta é a minha opinião e o meu caso específico, por isso se quiserem comentar, comentem sobre este assunto e não divagam muito, mas também podem dar a vossa opinião, mas com mais coerência, vá. E pronto, é isso. Vamos começar pelo início. Basicamente, eu comecei a ponderar, começar a aprender francês, visto que teria de vir para aqui, para a França, e teria de saber falar francês, não é? E então, o que é que eu comecei a pensar enquanto ainda estava em Portugal? Em ter explicações ou ir para um instituto. Então falei com pesquisei bastante e falei com a minha explicadora, que já era a minha explicadora de outras áreas, durante a minha época escolar, basicamente. E então falei com ela se ela conhecia algum instituto e ela própria se predispôs a me dar explicações. Então foi assim que eu fiz e comecei a ter explicações de francês com ela. Basicamente, o que é que eu fazia durante essas explicações? Ficou combinado de aprender o básico e aquilo que fosse extremamente necessário para a minha sobrevivência aqui e pronto, foi isso que começamos a fazer. Eu tinha sempre um caderno, um iPad ou uma capa para anotar tudo, seja aos meses do ano, seja a apresentar-me, que é o que eu tenho aqui até bastante na primeira página, que eu passei de outro caderno para este. Tem as vogais, tem várias coisas, tem como eu me apresentar, como eu tenho descrito para eu saber me apresentar e por aí fora. Foi bastante bom as explicações. Porquê? Primeiro porque eu aprendi a ler algumas coisas em francês, a ver bastantes coisas escritas em francês e isso foi muito bom para o meu processo pós-explicações. E também via muita coisa, como eu vos disse, escrevia muita coisa e tinha acesso a bastante vocabulário. Só não tinha acesso à parte de falar, porque falava, mas não era pouco, mas não era muito, aliás, e à parte de compreender bem aquilo que eu estava a ouvir, que são duas partes bastante importantes do processo de saber falar francês. E então, pronto, resumidamente, gostei da parte das explicações, por isto que eu referi, da parte de escrever, de compreender bastantes palavras e algum vocabulário, e também por ir interiorizando algumas coisas devagarinho. Durante as explicações, então, utilizava assim coisas para escrever, usava esta gramática, que eu comprei na FNAC e é basicamente uma gramática como uma gramática portuguesa, mas com as coisas em francês. Esta, por acaso, tem em português e depois traduz as coisas em francês, e então pronto, comprei na FNAC, como eu vos disse. E também este livro, eu tive 501 livros de francês, alguns a minha explicadora ia-me fornecendo fichas, eu tive imensas fichas, tive que fazer uma seleção quando vim para aqui, das que eram extremamente necessárias, de rascunhos que eu fiz, folhas à parte, só guardei aquilo que eu gostava bastante e que realmente fazia sentido guardar. E pronto, também utilizei bastante este livro, como vocês podem ver aqui os post-its que eu andei aqui a identificar tudo. Fiz bastantes coisas deste livro, para um livro de francês e de estudar, fiz bastantes coisas e fiquei contente. E gostei bastante do livro, acho que é muito fixe, dentro da parte das explicações. Mas, depois de faltar mais ou menos um mês e tal, e eu também não fui muito mais às explicações, e vim para aqui. Chegando aqui, eu fiquei assim um bocado, tinha que fazer alguma coisa, não é? Na parte da língua, porque eu ia ter, apesar de ter pessoas que me ajudassem na primeira fase, a tratar de papelada importante e coisas assim, nós nunca devemos depender de ninguém ou ter a ajuda de alguém. Temos que contar com nós próprios em primeiro lugar, obviamente. E então eu não gostava muito dessa parte, mas era a minha única opção, sendo que eu não sabia falar muito bem a língua. Então decidi ir para um curso aqui que a minha zona disponibiliza, que era um curso basicamente de voluntariado, onde tinham pessoas que nos ajudavam, davam-nos basicamente a mesma coisa que a explicadora, só que se calhar num nível, na explicadora estava maioritariamente sozinha, ou seja, era algo mais personalizado. No curso não, tinha muito mais pessoas, de várias nacionalidades, e eu acho que era parecido com as explicações. No entanto, a pessoa que nos estava a dar a aula
o curso era francês, ou seja, eu falava o curso todo em francês, e eu sinto que isso ajudou um pouco a eu entender mais ainda, a compreender melhor ainda o francês, porque era como se fosse uma etapa seguinte à das explicações. Depois do curso, ou melhor, durante o curso eu continuava a ver vários vídeos no YouTube. Antes, durante as explicações também o faria, mas em menos quantidade. E então, durante o curso continuava a ver vídeos de pessoas francesas, de professores franceses, tentava ver os Afrancesados, que é um canal que eu adoro, e já vos vou falar mais para a frente, e também os franceses tomam banho. Eram estes dois principalmente que eu via e gostava, mas também tinha outros. Porquê? Porque estes falavam em português, explicavam-vos em português e depois em francês e tornavam as coisas um bocadinho mais compreensíveis. Depois de andar no curso e fazer este extra com o YouTube, também comecei a pensar que não seria só assim que eu talvez aprenderia. E então, durante o curso, fui subindo as etapas, porque lá no curso na zona era... Lá no curso aqui nesta zona, aliás, era subdividido, ou seja, vocês iam avançando de etapas. E basicamente nesse curso eu fui então para a segunda etapa, tinha mais dias de curso e continuava a conciliar com os vídeos no YouTube. Só que depois pensei, isto não é o ideal. Tentei procurar mais coisas, outros cursos, onde fosse mais a sério, porque o meu intuito é trabalhar na área da minha área, que eu me formei na parte da comunicação, então eu tenho que saber falar muito bem. Nós não sabemos falar muito bem uma língua do dia para a noite, é com processo e não sendo a nossa língua materna, nunca vamos falar, deduzo eu, nunca tive essa experiência, por isso não sei, mas deduzo que nunca vamos falar com uma língua materna e já aqui uma ideia, eu pretendo falar sempre bem a minha língua materna, não me esqueça de nada, por isso ajudem-me nisto, eu tento gravar sempre os meus vídeos em português porque eu não quero deixar de falar português e escrever principalmente, porque isso é muito mau, eu já vi muitas situações e não gosto. Parênteses, isto foi um pequeno à parte. E então perdi-me no raciocínio. Então tentei ver outras opções onde eu conseguisse aprender mais a fundo para sim conseguir ingressar nesse mundo de trabalhar com comunicação, que eu tenho plena noção que não é para um futuro próximo. No entanto, basicamente fui à procura, existiam algumas propostas, basicamente, até existiam algumas que vocês eram pagos por semana para irem para esse curso, só que depois vocês tinham que fazer outro curso antes, que ia dar encontro ao curso que eu já estava a fazer e era básico, e depois era muita coisa confusa, porque que eu ia sair de um que já estava no nível mais ou menos para ir para outro mais básico, para depois ir para um, e a dar aqui a minha vida toda num rumo um bocado estranho. Então decidi fazer o quê? Fazer o curso, sair de todos os cursos externos da minha casa e ficar em minha casa a fazer o curso do canal Afrancesados, da Roberta e do Emil. Basicamente, eles têm um método que eu adorei, eu ainda não acabei o curso, atenção, mas tenho que o acabar, porque primeiro paguei-o e segundo, é extremamente importante acabar as coisas, eu não gosto de deixar nada a meio, e também porque ajudou-me efetivamente, por isso eu tenho essa noção que tenho que o acabar, mas ando a adiar com a barriga porque já estou numa fase onde já consigo falar um pouco de francês e então estou a empurrar com a barriga, coisa que não é certo, por isso tenho que retornar para acabar o curso. Concluindo essa parte do curso, então eu decidi fazer o curso. Decidi fazer o curso depois de ver vários vídeos deles a falar do curso, a dizer isto, a explicar o método deles, que era um método totalmente diferente do que aquilo que eu estava habituada, porque é um método focado na vida real, ou seja, vocês aprendem aquilo que efetivamente vocês vão precisar, não vão estar a aprender as gramáticas todas do francês e por aí fora. Então acabei por investir, foi mais ou menos 500 euros que eu paguei, e eles têm o preço em reais e têm o preço em euros, e foi mais ou menos isso que eu paguei, é caro, mas se formos a ver, se tivesse pago 500 euros lá no início, antes de explicações e antes de tudo em Portugal, eu neste momento se calhar estava um bocadinho melhor e já podia ter feito cursos do mesmo género, uns atrás dos outros, e se calhar estava melhor do que estou nesta fase. Mas também nós não sabemos o que é que poderia ter acontecido, por isso é um mix.
Mas resumidamente, não achei caro, investi e estou a ter retorno disso e pretendo acabá-lo porque tive retorno e quero continuar a ter até ao fim. E então, concluindo então esse curso, eu assisti vários vídeos deles, eu não tomei a iniciativa de fazer um curso de 500 euros pela net, ainda por cima, assim de mão beijada. Eu vi vários vídeos deles, do canal Afrancesados, deixem-me ver se eu consigo... Eu deixei aqui escrito também, mas basicamente eu deixei aqui o nome do canal, é Afrancesados, como eu estou a dizer, mas eu deixei aqui escrito. Vi bastantes vídeos deles, tantos que eu perdi a conta, e depois inscrevi-me na maratona gratuita deles, que é basicamente eles a explicar mais uma vez o método deles, o que é que se faz no curso, e vocês têm uma pequena amostra do que é que se faz no curso, e então pronto. Decidi comprar, estava lá a horinha certa, porque vocês têm certo tempo para se inscreverem e depois acabou, depois têm acesso ao curso durante 2 anos. E resumidamente, eu então fiz tudo direitinho, estou para ir no módulo 4, 5 agora, tem 13, ainda falta um bocadinho, mas estamos a ir. E pronto, decidi-me fazer o curso e sair de tudo e focar-me só no curso dos Afrancesados. Isto basicamente é um exemplo aqui que eu trouxe de uma possível aula, onde vocês têm a parte em francês, em português, depois traduzindo em linha, mas isto depois chega a um ponto que vocês deixam de ter. Isto é da aula 2 do módulo 2, ainda é muito início, mas vocês aqui podem ter uma pequena noção do que é que aprendem no curso. Vocês têm uma expressão, uma palavra, e é aplicada, e primeiro é uma palavra que faça sentido, que seja bastante utilizada, uma expressão bastante utilizada, que seja do francês da vida real, como eles dizem, e vocês têm essa expressão aplicada àquilo que vai ser extremamente necessário vocês saberem, e pronto. E eu gosto muito porque eles obrigam-vos a falar, a pensar em francês e a escrever em francês, e acho que a compreender o francês. Se vocês seguirem todas as etapas certinhas, às vezes vai ser um bocado cansativo, atenção, e vocês vão querer avançar para a próxima aula, mas têm que fazer tudo certinho. E aconselho-vos imenso. Quem estiver a pensar em aprender francês por algum motivo, só por diversão até, ou para enriquecer o currículo, é sem dúvida um curso que eu faria e recomendo quase de olhos fechados. Têm que ter noção que aquilo tem que ser feito certinho, direitinho. E eu estou a falhar um bocadinho, mas eu tenho noção disso, vamos continuar. E então, neste mesmo caderno também tenho, como vocês podem, acho eu, conseguir ver, vídeos de YouTube, curso francês, vocabulário sons francês, que também vocês dão os sons no curso, e também tem aqui vários post-its com coisas também relativamente ao curso, para além daquilo das explicações. Eu tentei pôr tudo num caderno, vamos ver se consigo, até o curso acabar, encher o caderno, não se vou precisar de mais. Também uso o iPad para não gastar muitas folhas. Houve uma altura que decidi imprimir para interiorizar melhor, mas acho que no iPad também é uma boa solução. E pronto. Avançando, depois chegou uma altura que eu fui de férias, agora em agosto, e já tinha mais ou menos a minha ideia de que teria de começar a trabalhar, não pela parte monetária, mas obviamente que também, não é? Não vamos ser hipócritas, mas também pela parte de efetivamente aprender a língua na prática. E porque eu sentia aqui um bichinho que se calhar ia correr bem se eu fosse. Eu acho que depois vai haver muita gente se calhar a perguntar: mas porquê que não foste logo trabalhar quando chegaste e não sei quê, não sei o que mais? Primeiro, vocês estarem num trabalho novo, a primeira vez que vão para um trabalho, por exemplo, depois não saberem falar. E eu acho que toda a gente que está a ver este vídeo, em princípio, sabe o que é ter um trabalho novo, ou já tem essa ideia. Agora imaginem isso, que já é uma mudança considerável, podemos dizer assim. Agora aliem isso a vocês não saberem falar, não compreenderem o que vos estão a dizer, ficarem muito sem saber o que fazer, as pessoas não terem paciência pelo facto de vocês não saberem falar. Juntem isso tudo e façam o trabalho e tentem conciliar as duas coisas. Eu, para mim, tive a oportunidade de não ter que fazer isso e acho que isso é muito, mas muito forte psicologicamente para as pessoas, e então acho que não sei se iria aguentar. Claro que muita gente vai me dizer: isso é frescura, isso é isto é aquilo.
porque muita gente vai ver este vídeo e se calhar também já passou por uma situação de ter que aprender a língua e foi direto trabalhar e correu super bem e palmas para vocês. O meu namorado foi exatamente assim, ele veio, tinha um trabalho já pronto para ele, começou, agora sabe falar melhor do que eu, obviamente, também está aqui há mais tempo, mas começou a desenvolver e a falar no trabalho. Conheço imensa família que também foi assim, só que essa tal família e essas pessoas têm um trabalho já pensado, um trabalho que elas gostam e que elas querem fazer. Agora, eu queria seguir a minha área de comunicação ou a da maquilhagem, mas a da maquilhagem é sempre mais adaptável a quem não sabe falar, mas tenham atenção que saber falar é sempre a melhor coisa. Mas a maquilhagem é sempre mais fácil, adaptável, à parte da comunicação. Então, como eu queria comunicar, fazer um marketing, seja o que for, dentro do meu curso, como é que eu iria fazê-lo se eu fosse diretamente para um trabalho? Tinha que... Primeiro não ia para um trabalho logo, desta área, tinha que ir para outra. Então ia dar outra vez a mesma coisa de não conseguir ser forte psicologicamente. Então eu pensei, se calhar a melhor opção para mim é tentar me focar em aprender o francês para assim depois tentar ingressar, seja num trabalho da área de comunicação, se eu quisesse ficar a estudar mais tempo, se calhar até chegava a essa parte, ou então começar por outros trabalhos pequeninos, até, pronto, um dia tentar chegar a essa área da comunicação. Então, o que é que... Isto aqui é um pequeno disclaimer para quem me vem dizer que já trabalha há tanto tempo na Suíça, ou na França, ou onde seja, e que foi trabalhar para lá e que foi logo direto e não sei o quê. Isso pode funcionar, para mim não funcionou e nem era o ideal. E então pronto. Depois disso, então, continuei sempre, enquanto estava... Já vos expliquei tudo até à parte do curso, certo? Foi aqui um pequeno à parte, agora vamos avançar. E então chegou uma altura, já não relativamente há muito tempo, que eu comecei a sentir que precisava de ir trabalhar. Como eu estava a dizer, não só por termos monetários, obviamente que é importante, mas também para a parte de desenvolver o francês. E porque eu já estava há um ano a trabalhar com as redes sociais, a trabalhar em fazer consultorias de maquilhagem, que não eram assim uma super renda, então eu precisava também de mais. E também porque já trabalhava a organizar a casa, essas coisas, que quem faz sabe que dá trabalho. Há muita gente que devia saber, que não faz, mas que devia de saber, é isso que eu queria dizer. E então pronto, já trabalhava nessas coisas, só que o meu tempo durante o dia era gerido para isso, e para aprender francês obviamente, e não era totalmente ocupável, então eu começava a pensar muito nessa parte de não saber falar e querer trabalhar e essas coisas todas. Então chegou ao ponto que eu decidi que tinha que ir trabalhar, mas já tinha um estudo por trás, já tinha tido explicações, já tinha tido cursos, já tinha tido mais ou menos uma ideia de como é falar francês. E senti aquele bichinho que se calhar até conseguiria fazer um trabalho onde eu compreendesse bem, porque chegou a um ponto que, isto mais ou menos há 2 ou 3 meses, se calhar até um bocadinho mais, que eu comecei a entender que eu já compreendia bem o que as pessoas me diziam. Então estava na altura. Isto aqui é muito de sentimento, eu acho que vocês, se seguirem um passo parecido ao meu, vão entender isto do sentir. E então pronto, o que é que eu vos aconselho? Tentarem procurar empresas que precisem de trabalho, basicamente, pessoas para trabalhar, e tentem fazer um trabalho mais básico dentro das limpezas, dentro da restauração, na parte de ajudar na cozinha, seja na parte da indústria numa fábrica, coisas básicas que vocês não tenham que falar muito, mas que tenham que falar muito. Porquê? Isto é um bocadinho contraditório, mas porquê é que eu digo isto? Para vocês, como não sabem falar muito, terem essa parte de não falarem muito, mas terem a parte de falarem muito para conseguirem desenvolver a vossa língua. E pronto, resumidamente é isso, tentem procurar trabalhos nessa área e foquem-se em continuar a fazer tudo, continuar a aprender e a esforçar-se para aprender mais dentro da língua, porque vocês, é como eu vos disse, vão sempre ter que saber falar, ter sempre que aprender mais da língua, porque não é como a vossa língua materna. E então pronto. E até porque saber falar é muito bom, porque assim não precisam de ajuda de ninguém para ir a nenhum sítio, fazer nada. Claro que agora existem tradutores e essas coisas todas que também me ajudam muito ainda, mas não conseguem se calhar fazer tantas coisas e saber onde é que têm que ir, ou melhor, não conseguem saber onde é que têm que ir, tratar de certas coisas
com o tradutor, e o tradutor é uma barreira na comunicação, basicamente, entre vocês e a outra pessoa, então, apesar de ajudar, vai sempre haver aquele choque. Mas pronto, resumidamente, é isso que eu vos aconselho. Esforcem-se ao máximo para aprender a língua, para não terem que depender de ninguém. Eu sei o que é depender de alguém para vos tratar das coisas e não é nada bom, nada mesmo, mas pronto, é isso que eu vos tinha para vos dizer. Foquem-se em aprender. Se não tiverem que ir logo trabalhar, não vão. Foquem-se em aprender a língua. Foquem-se primeiro também em saber que vai haver dias que vocês não vão querer fazer nada porque estão desmotivados e queriam era mas é trabalhar e saber falar. E pronto, têm que saber fazer a gestão, que vai haver dias assim e há dias que vocês vão ter a pica toda e vão ter que aproveitar para fazer tudo. Isso é basicamente o lema da vida, mas uma pessoa que não sabe falar tem esses mais dias de porque é que eu não sei falar e não sei o quê do que as outras pessoas. Eu acredito. Ou então com mais frequência esses dias, diria eu. E pronto, é isso. Acho que não tenho mais nada a vos dizer. Se quiserem comentar aqui coisas sobre isto de aprender língua, seja inglês, francês, seja o que for, comentem aí, deixem-me aí a vossa opinião, deixem-me aí o vosso testemunho que eu gostava de saber. E se gostaram deste tipo de vídeos, se querem continuar a ver-me falar sobre isto, como é que eu tenho desenvolvido mais a minha língua e pronto, como é que têm sido os dias na parte de aprender esta língua temível, o que é o francês. E pronto, é isso. Beijinhos, espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam de comentar, deixar o like, fazer essas coisas todas. Beijinhos! Alors, je pense que parler français c'est très compliqué, mais comme tu l'as vu, c'est difficile avant de facile. Je pense que toi comprends bien que dire, mais comment dire en portugais, je parle un peu de français, mais je comprends bien français et c'est ça. Bisous et merci beaucoup pour regarder cette vidéo et à la prochaine.